A paz de Deus, irmãos. Estamos aqui para mais um bate-papo nessa sexta-feira, bem fria, com algumas pessoas novas aqui pela primeira vez. Mas antes da gente começar, eu já quero pedir para você compartilhar essa live, manda para os seus amigos, para os seus familiares, para que muitas pessoas possam estar aqui conosco, porque hoje o bate-papo vai ser muito legal também. E antes eu quero passar alguns recadinhos para vocês. Então, vamos lá. O primeiro recadinho é sobre a doação de alimentos. Então, nesse momento, precisamos ajudar outras pessoas. Então, se você pode fazer alguma doação, a gente tem aqui o Duda e a Daiane. Entre em contato com eles para estar recebendo as doações, tá? Então, alimentos, roupas, o que vocês tiverem nesse momento vai ajudar. Ofertas e dízimos. Então, é com a nossa querida irmã Juliana. Mande para ela, converse com ela. Qualquer dificuldade que você tiver, fala com a Juliana que ela vai ajudar. E temos a Rede Solidária, que são vários serviços que a igreja está prestando de forma gratuita. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber o que é essa Rede Solidária, no nosso Facebook tem o banner explicando, falando o que é, quais são os serviços. E a Patrícia, ela que está responsável, fale com ela que ela vai te explicar melhor. Nós estamos tendo também a aula bíblica infantil com a nossa querida irmã Kate Nilzete. Então, toda semana, mostre para os seus filhos, as aulas estão muito legais. Parabéns, Kate Nilzete, que estão aí na produção. A Sofia está amando. Aula de teologia, então, quinzenal. Estamos tendo também ainda, tá, essas aulas com o nosso evangelista e teólogo Carlos. Às quintas-feiras, as reuniões de oração. Então, se você tiver algum motivo, algum pedido de oração, mande para que a gente faça, coloque diante de Deus o seu motivo, o seu pedido. E às sextas-feiras, né, a cada 15 dias, estamos tendo esse bate-papo, como está acontecendo hoje, tá? Se você tiver qualquer necessidade, qualquer pedido, os pastores, eles estão disponíveis para fazer os atendimentos. Então, se você tiver com algum problema, passando por algum desafio, entre em contato com os pastores, que eles vão ajudar de forma online, vão estar fazendo esse atendimento para vocês, tá bom? Bom, então, antes de começar aqui, eu vou apresentar, eu quero pedir mais uma vez, já compartilhou, já mandou aí para os seus familiares, porque vai começar a nossa live de hoje, que está muito interessante. O tema é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Estamos aqui com um time poderoso que vai estar compartilhando um pouquinho com a gente. E eu quero apresentar primeiro para vocês quem está aqui comigo. Então, temos aqui a Carla. Ela é faixa preta de kickboxing aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja. E ela vai estar falando um pouquinho aí da parte física. Temos também aqui a nossa querida irmã Patrícia. Olá, boa noite. Hoje ela vai estar falando de algo que ela tem muita autoridade, que é sobre essa parte social. É a cara dela isso, né, Paty? Estamos também aqui com o nosso pastor e psicólogo, Cláudio. E o nosso evangelista e teólogo, Carlos, que vai estar falando da parte espiritual, certo? Bom, então eu quero começar aqui falando, pedindo para a Carla falar, ela vai falar dessa parte física. Carlinha, compartilhe um pouco conosco como que, o que seria a saúde nesse momento, qual que é a importância da gente não se manter, ficar parado, porque agora ainda mais que está frio, eu falo por mim, vai chegando o frio, a gente quer ficar mais tempo parado ainda. Quais os problemas, né? O que isso causa nesse momento, na pandemia, a gente ficar aí só sentado no sofá assistindo Netflix? Boa noite. Eu vou começar falando um pouquinho da saúde. Primeiramente, a definição, né, de saúde segundo a OMS, né? Organização Mundial da Saúde.
A saúde, segundo a OMS, ela foi definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá? E não somente uma ausência de afecções e enfermidades, né? E aí foi feita uma pesquisa também que foi realizada no Brasil, tá? Através do Google, nessa pandemia, né, sobre o Covid-19, e foi feito um questionário, né, disseminado também pelas redes sociais, com 16.440 respondentes, né? Então, a pesquisa fala o quê? Como que o isolamento social afeta a saúde, os seus impactos sobre a saúde com esse isolamento. Então, em primeiro lugar, ele ficou como afeta sobre a situação financeira, né? Muitos estão perdendo seus empregos, né? E primeiramente começa a afetar a nossa saúde a partir do momento que as pessoas começam a perder seus empregos, principalmente as pessoas autônomas. Eu acredito que refletiu um pouco mais, pessoas com salário reduzido, e aí já começa a afetar a saúde física, né, psicológica, e reflete em tudo. E aí começa a afetar num geral, né? Insônia. Por que a insônia? Porque a gente tinha uma rotina diária, eu falo até por mim, né, de acordar, trabalhar, vai para a academia, dá aula, pega filho na escola, faz atividade, vai fazer comida, e a nossa rotina mudou completamente, né? Nós estamos com um tempo mais ocioso dentro de casa, e acaba que muitos brasileiros estão com insônia, pessoas que nunca apresentaram, né, quadro de insônia. O estresse, né, a falta de exercícios por conta das pessoas não poderem estar saindo, eles acabam não praticando exercício em casa, porque fica uma rotina um pouco chata mesmo, né, de praticar. Então, a ansiedade e o isolamento social. Veio por último, né, apesar de ter muitos jovens reclamando, né, sobre a questão do isolamento social, ele não está em primeiro lugar nas pesquisas do que tem afetado mesmo, né? Na verdade, em primeiro lugar, ficou a questão financeira mesmo, a falta da prática do esporte, a mudança da nossa rotina. Então, é um conjunto, né? E aí mostra uma melhora nos níveis de tudo isso as pessoas que têm conseguido praticar atividade física em suas residências. A gente sabe que, por mais que tenha aula online, não é tão fácil de fazer, não é uma coisa tão legal você ali sozinho. Vários até profissionais, mesmo qualificados, disponibilizaram as suas redes para atividade física gratuita. Não tem desculpa, né, Carlinha, agora? Mas, infelizmente, as pessoas acabaram, muitos, deixando. E aí eles falam, nessa pesquisa, que as pessoas que praticam atividade física, elas revelaram um menor nível de estresse em 13%, e uma maior normalidade no sono, 50,3%. Então, é bastante, né? Bastante coisa, né? E aí, quais são os benefícios da prática de atividades físicas para o bem-estar mental e a saúde? Treinar libera a endorfina, né, o que acaba liberando pela hipófise, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, após o exercício físico, uma sensação de bem-estar. Então, acaba que o exercício só é benéfico, né, principalmente nesse momento onde nós deveríamos estar focando um pouco mais na atividade física, seria uma válvula de escape, né? E quando nós praticamos as atividades físicas, os nossos hormônios eles agem em conjunto, permitindo que o indivíduo encontre força física, mental para sua execução. Aí eu pus alguns benefícios da atividade física periódica, que são a melhoria da memória, concentração, humor e bem-estar, ajuda nos casos de depressão e ansiedade, que aí entra o caso também da insônia, porque não deixa de ser um estado um pouco depressivo, de ansiedade, diminui o estresse e a tensão corporal, a flexibilidade, elasticidade e a coordenação motora. Tá? Vou falar um pouquinho sobre a endorfina. A endorfina é um hormônio produzido por uma glândula chamada hipófise, e a hipófise, eu vou falar, é uma glândula endócrina, tá? Que eu não vou aprofundar muito em termos técnicos, mas ela é localizada na base do cérebro, que é quem manda, né, quem coordena todo o nosso corpo. E ela acaba liberando essa sensação de recompensa, de bem-estar, é uma sensação. Então, assim, ele não tem
nada maléfico na prática, assim, exagerei nas atividades físicas, o fato de liberar muita endorfina, isso vai me prejudicar? Não tem nada. A prática de exercícios em excesso, o que nos prejudica, na verdade, é o estresse muscular, uma lesão, né? No caso, não pela endorfina. A endorfina ela só tende a trazer a sensação realmente de bem-estar. Tá? E aí, a minha parte é isso, fico disposta, né, à disposição para responder qualquer questionamento. No final, vou falar um pouquinho do kickboxing. E eu agradeço. É muito importante isso, né, Carlinha? Gente, faz alguns dias que eu dei uma paradinha e o estresse vai subindo. Então, isso que você falou faz muito sentido. Deixem as perguntas de vocês, já pode deixar, tá? Então, se você tiver alguma dúvida já sobre o que a Carlinha falou, dessa parte física, pode deixar que daqui a pouquinho a gente vai ler. E é importante a gente entender, hoje a gente está aqui com 4 profissionais, 4 pessoas que estão nos ajudando. E por que isso? Porque a gente está falando de algumas áreas, né? Cada pessoa é um ser psico, social e espiritual. E isso diz respeito às questões emocionais, psíquicas, sociais, intelectuais, físicas e espirituais. Nessa pandemia, quando pensamos em saúde, a gente precisa pensar também em olhar para o ser humano de uma forma integral. E é por isso que hoje a gente está aqui, fazendo essa discussão. Porque, nesse momento, a gente precisa estar com a nossa saúde ok, para que a gente consiga enfrentar essa pandemia. E é por isso que a gente está trazendo eles aqui, para falar da parte física, da parte social, psico e espiritual. Então, para vocês entenderem por que hoje tem essas pessoas aqui. Carlinha, obrigado. Acho que você é uma super professora de kickbox. Obrigada. Não vejo a hora da gente voltar. Saudades também de todo mundo. Da gente voltar a falar dos treinos, né? Logo estaremos juntas. E agora eu quero passar para o nosso querido psicólogo, Cláudio. Vai estar falando um pouquinho aí sobre a nossa saúde emocional. A paz de Deus. Minha parte é a questão mental. E eu quis tratar um pouquinho sobre dor e ressignificação. Nós estamos passando por um momento de bastante turbulência, né? E este momento ele traz sofrimento, traz dor para nós. E aí, para cuidar da saúde mental, o que nós devemos fazer com tudo isso que está acontecendo em nós, né? Então, vamos começar pensando que hoje, na verdade hoje não, né? Nós sempre vivemos e talvez hoje ainda mais por conta das mídias sociais, uma imposição do caminho da felicidade. Então, nós vivemos uma imposição do caminho da felicidade. Além de a gente ver essa imposição da felicidade, as pessoas nos impõem uma trajetória, a sociedade nos impõe uma trajetória para nós sermos bem-sucedidos, né? E aí a nossa felicidade, o nosso sucesso, ele não é algo que nós construímos a partir daquilo que nós queremos e do que nós somos. É daquilo que a sociedade, ela nos impõe. E aí, essa felicidade que não está associada àquilo que nós desejamos, àquilo que nós queremos, e a gente vai seguindo sempre uma estrutura, uma linha e um caminho, o nosso psiquismo, a nossa estrutura emocional, ela não é construída, formada para suportar frustrações, né? Todas as expectativas, todos os objetivos são formados, estruturados para ganharmos, né? E aí, quando nós sofremos essas frustrações, essas perdas, dores, sofrimentos, nós não sabemos muito bem como lidar com isso. E aí nós criamos, vou falar de 2 coisas que nós criamos, são alguns anestésicos e substitutos, né? Então, primeiro nós anestesiamos a nossa dor. Tem um teórico chamado Lacan, que ele fala assim, que a angústia, ela nunca vai mentir para nós. A angústia sempre vai revelar para nós o contrário de um desejo não realizado. Então, se nós estamos sofrendo,
Se nós estamos angustiados, existe um motivo, que é o que está por trás dessa angústia. É um desejo não realizado. Só que nós precisamos entender e compreender qual é esse desejo, senão vamos ficar sempre frustrados, sofrendo. E aí, se você anestesia esta dor, como é que você vai compreender o desejo que você quer realizar? Como é que você vai construir as suas aspirações se você está anestesiando a sua dor? Então, nós precisamos tornar consciente toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento. É fundamental para cada um de nós nos tornarmos conscientes de toda a nossa dor e do nosso sofrimento. Tem até uma historinha, né, que a gente vê assim, o cara está na terapia, está conversando com o psicólogo, ele fala assim, o paciente, mas agora isso está doendo mais em mim. Aí o terapeuta fala, mas será que não é porque você está agora procurando a cura? Será que no passado você não estava escondendo essa dor? Então, este momento de pandemia que nós estamos passando, talvez essa dor, o sofrimento que nós estamos vivendo, não é que ele tenha aparecido agora. É como se talvez uma tampa tivesse sido tirada e agora está sendo tudo claro e real para nós. Então, este é o momento que nós precisamos tomar consciência da dor e do sofrimento que nós estamos passando e sofrendo. E a segunda questão é a substituição da dor. Se nós não temos estrutura emocional, estrutura psíquica para passar pelo sofrimento, primeiro, nós queremos anestesiar. Segundo, nós queremos substituir a dor. É aquela pessoa que está angustiada, está sofrendo, e ela vai usar alguma substância psicoativa, uma droga, um alucinógeno, uma bebida, para quê? Para que aquele prazer venha substituir a dor. A pessoa vai encontrar no sexo, vai encontrar na droga, vai encontrar na alucinação uma substituição para a sua dor. Ele vai buscar o prazer para substituir a dor. E também, algumas pessoas, infelizmente, né, elas encontram até a religiosidade para substituir a dor, né? Não vou nem me aprofundar, mas quantas pessoas não são cristãs, não vivem o evangelho, elas vivem uma religião para substituir a dor que ela está passando. E aí a gente vai entender que, como eu disse, essa dor, esse sofrimento, ele sempre esteve em nós, e agora talvez nós estamos percebendo, né? Tem um filósofo, Kierkegaard, né? Ele vai explicar para nós que o ser humano, ele sempre está em desespero, né? E aí ele vai buscar oportunidades, situações, prazer, enfim, para eliminar essa dor, esse sofrimento, mas ele não consegue porque ele está em desespero, né? E a outra questão também, Freud, ele vai chamar isso de mal-estar. O mal-estar sempre esteve na humanidade, o mal-estar sempre esteve em nós. Então, hoje nós estamos enxergando esse mal-estar, hoje nós estamos enxergando esse desespero. Freud vai chamar vai separar esse mal-estar em 3 esferas: da impotência diante da natureza, da perecibilidade e o relacionamento com o outro. Primeiro, a impotência diante da natureza. Essa pandemia. Nós estamos acuados por um vírus que nós só conseguimos ver por microscópio, né? Mas ele tem um poder muito grande de destruição. O nosso mal-estar é gerado por conta da nossa impotência diante da grandeza da natureza, os acontecimentos que acontecem, terremoto, tempestade, vírus, pandemia, isso gera um mal-estar dentro de nós. O outro é da nossa perecibilidade. Nós somos perecíveis, nós podemos morrer, acabar. E quando nós entendemos que a nossa vida tem um fim, e aí entra o grande problema, eu vou morrer um dia, e o nosso isolamento
para preservar a nossa vida. E por último, ele fala que o nosso mal-estar também ele é gerado através do relacionamento com o outro. E a gente vê isso em casa, né? Onde o relacionamento familiar de muitas pessoas tem sido através de muito atrito, muita briga, porque agora o filho está em casa o tempo todo, tem lição de casa, tem tarefa, o marido está em casa, a mulher está em casa, e tudo isso tem gerado um mal-estar. E aí Schopenhauer, um filósofo, ele tem uma historinha, uma ilustração que ele vai falar sobre o porco-espinho, e é mais ou menos isso sobre esse mal-estar em relação a estar com os outros. No frio, o porco-espinho, estão todos juntos, eles vão querer se ajuntar, né? Para quê? Para se aquecer. E aí, quando eles se aproximam dos outros, eles começam a se machucar, a se ferir. E aí se separam. Só que eles têm frio de novo, e aí querem se ajuntar de novo. E aí começam a se machucar e se separam. E fica nessa transição. E tudo isso, essa proximidade com o outro, vai gerando um mal-estar entre nós. Então, o que nós vamos entender? Que essa dor, essa frustração, esse mal-estar, essa depreciação, ela sempre esteve conosco. Então, hoje, nós estamos tendo a oportunidade do quê? De perceber, de tirar a tampa e ver o que, de fato, já estava em nós. A dor é inerente à nossa existência. Então, hoje é um momento para quê? Para nós estarmos face a face a nós mesmos. É o momento de olhar para nós. É o momento de olhar para cada um de nós. Lembra que eu falei no começo? A sociedade vai impor para nós um caminho, né? Vai trilhar um caminho para você ser feliz. Vai te vender livros que vai dizer para você como você deve chegar no topo. E aí, quando você começa a buscar a autenticidade, que Heidegger, um filósofo existencial, vai dizer que a angústia é uma oportunidade para você sair do ser e passar para o existir. É uma oportunidade de transição. Sair do ser e passar para o existir. E aí essa oportunidade... Eu estou aqui porque meu tempo está acabando, eu fiquei pensando, me desculpa pelo descontrole. Não, mas deu para entender. Mas espero que tenha dado para entender. Então, esta é uma oportunidade de transitar, de você olhar para si e de você mudar. É o momento de você buscar autenticidade, singularidade, encontrar em você as próprias aspirações. Como fazer isso? Ressignificando. É o momento de você ressignificar, de você reinventar. Se você parar para pensar, hoje eu falo atualmente, é o momento que nós estamos mais ressignificando. Estamos construindo novos modelos de relações, estamos conversando mais, estamos falando mais, estamos dialogando mais, estamos buscando soluções maiores. Então, olha só, gente, o quanto que nós estamos ressignificando. Imagina só, você se programou para ir para a praia. Pegou o biquíni, a sunga, o protetor solar e vou curtir a praia. Chegou lá, chuva todos os dias. E agora? Eu vou chorar, vou me frustrar? Não. Eu vou ressignificar. Eu agora vou, já que eu estou nesse ambiente, eu vou precisar agora construir algo novo a partir do que eu estou vivendo. Então, hoje é o momento do quê? De você construir algo novo a partir daquilo que você está vivendo. Que Deus abençoe você, tá bom? E seria também uma forma de aproveitar, né, os momentos, saber aproveitar o momento em família, né? Quando você sair, assim, você vai dar mais valor ainda, né? Muito bom. Tenho tantas perguntas já, depois dessa apresentação do nosso psicólogo. Mas é bem interessante a gente pensar desse lado, porque são muitos sentimentos que realmente aparecem nesse momento. E às vezes a gente pode pensar, uau, agora está vindo esse monte de sentimento e a culpa é da pandemia. Na verdade, já estava lá,
pelo menos a maioria deles, né? E é importante a gente dar uma atenção, porque a gente ouve muito também da gente não ligar, né? Ah, deixa pra lá, não é nada isso, vai passar, é só esse momento que está vindo isso, é por conta da pandemia, porque a gente está dentro de casa estressado, então vai passar. E, na verdade, não é bem assim, precisa realmente parar e refletir sobre esses sentimentos. Bom, e agora vamos passar para a nossa querida irmã Patrícia, nossa estudante aqui de assistência social, certo, Paty? Muito Serviço social. E, Paty, fala um pouco para a gente por que é importante nessa quarentena o contato social, por que é importante a gente conversar, ou se está tudo ok, a gente ficar dentro de casa, não conversar com ninguém. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, eu vou falar o porquê, a importância da gente manter esse contato, né? Engraçado que o Cláudio até falou uma coisa que eu estava pensando quando eu fiz isso aqui. Esse momento de pandemia é um momento que nós estamos mais conversando, tanto com as pessoas dentro de casa, quanto com as pessoas fora, né? A gente liga mais, a gente manda mensagem mais, né? Isso é bem legal. Então, vamos lá. Por que é importante manter o contato? Porque nós precisamos das pessoas. Em Gênesis 2:18, nós lemos assim: Deus falou que não é bom que o homem fique só, e por isso ele fez a mulher. Né? Eu até coloquei aqui assim, se lá no paraíso tudo perfeito já não era bom o homem viver só, imagine hoje, nesses dias, né, que nós estamos passando. Então, nós precisamos das pessoas, né? Então, a gente já começa aqui, está na palavra de Deus, não é bom. Não é bom você ficar sozinho, você precisa das outras pessoas. Segundo, porque o contato, ele nos fortalece e nos ajuda a continuar. Aí eu coloquei Eclesiastes 4, versículo 9 e 10, eu vou ler para vocês. É melhor ser 2 do que 1, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que ajude a se levantar. Então, imagine, né? Tantas notícias ruins, tantas informações ruins que nós estamos recebendo, e se a gente ficar sozinho, se a gente não conversar com uma outra pessoa, né? Que confusão de sentimentos negativos, tristeza, né? Vão estar dentro de nós. Então, a palavra do Senhor fala que é melhor ter uma outra pessoa, porque essa pessoa ela vai te ajudar. Se você está triste, ela vai te animar, né? Então, isso é muito importante. É importante também para não ficarmos depressivos. Então, se você está aí triste, assistiu o jornal e é só coisa ruim, né? Você não está sabendo como lidar com esses seus sentimentos, essa confusão de sentimento, né? Ligue para alguém, sabe? Mande uma mensagem para sua melhor amiga ou para o pastor, fala, eu não estou bem, eu estou sentindo isso. Porque se você não fizer isso, a tristeza só vai aumentar. Né? E para cair em uma depressão é muito rápido. Então, lembra lá no comecinho, né? Você precisa das pessoas, né? Nós precisamos. Então, procure, né, conversar com alguém. Eu coloquei o quarto, e esse é lindo, né, que eu acho, porque nós podemos ser, neste momento, um instrumento do Senhor, né, para abençoar as pessoas. Então, você pode, no momento ali de oração, falar, Senhor, me conduza, me mostre para quem eu posso ligar, para quem mandar mensagem. E eu tenho certeza que você vai ser bênção na vida de outra pessoa. E o quinto, né, que eu coloquei aqui, é porque através de uma ligação, você pode alegrar o dia de alguém, você pode fazer alguém se sentir amada. Eu, muitas vezes, recebi a ligação da minha querida irmã Edith, que está descansando agora com o meu Senhor Jesus. Gente, e ela me ligava e eu ficava tão maravilhada, eu me sentia tão amada, é muito bom. E eu acredito que você também gosta, né, de receber ligação. Então, se você gosta,
faz para outra pessoa, né? Faça outra pessoa se sentir importante e amada. E agora eu vou falar como manter o contato social. Na verdade, eu acho que todos já sabem, mas eu só vou lembrá-los, tá? O primeiro eu coloquei aqui, e mais importante, é manter contato com as pessoas dentro de casa. Esse é o primeiro. Não adianta você ser bonzinho, ser gentil com as pessoas fora. Primeiro tem que ser dentro da sua casa, né? Porque, de repente, tem alguém precisando, tem alguém triste dentro do seu lar querendo conversar. Então, dedique um tempo para conversar se você é casado com o seu esposo, com a sua esposa, ou se você não é casado com a sua mãe, com a sua tia. Separe um momento para brincar, né? Fazer o culto familiar uma vez por semana é muito bom. Assistir um filminho junto, com direito a pipoca, lógico, não pode faltar a pipoca, né? Com certeza, né? São coisas simples, né, que nós podemos fazer, mas que irá fortalecer ainda mais, né, a nossa união, nosso vínculo familiar, né? E lembrando, a nossa família é o nosso maior ministério. Então a gente precisa dedicar tempo, a gente precisa cuidar um do outro. E eu coloquei aqui através de videochamada do WhatsApp, né? Quem hoje não tem celular? Quem não tem internet? E quando não tem internet, tem o Wi-Fi do vizinho, né? Então, gente, vamos lá, né? Nós temos formas, né? Liga, faz uma videochamada. É bem legal você ver a outra pessoa, matar um pouco da saudade. Enviar mensagem também é legal, né? Pode ser pelo celular, pode ser por e-mail, né? E uma outra opção que eu vou dar para vocês é escrever uma carta. Sabe, escreve uma cartinha, deixa no correio. Adorei. Não é lindo? Voltar às antigas, é verdade. É muito legal isso, né? Você tirar um tempo ali para escrever. E eu vou gostar muito de receber cartinha, gente, por favor. Então, vamos lá, escreve cartinha, né? Nós temos formas de nos comunicar, né? É só a gente querer, né? E a última eu coloquei que é a ligação telefônica, né? Então, separe um tempo, hora, liga para alguém, mas não liga só para aquela pessoa que você tem mais afinidade, liga para aquela outra que você também não tem muita afinidade, né? Dedique um tempo para cuidar das outras pessoas. Aí, só para finalizar aqui, eu coloquei assim, graças a Deus, né, hoje nós temos meios, né, de comunicações e nós não precisamos ficar 100% isolados, né, maneiras de se comunicar a gente tem, agora basta a gente querer. E é isso. Muito bom, Paty. É isso aí. A Paty, eu falo que ela tem muita propriedade para falar sobre isso, Obrigada. Porque eu não sei vocês, eu acredito que sim, mas ela está sempre me mandando mensagem, me liga. Verdade. E é algo que é dela mesmo. Então, eu acredito que a gente tem muito o que aprender com a Paty. Amém, obrigada. E isso é muito importante, porque eu me sinto muito amada quando eu recebo sua mensagem, sua ligação. Que bom. E tem uma frase que diz, né, que em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor, né? Então, você falou Gostei sobre dessa. isso. É verdade. Então, realmente, ligação, nesse momento, fala, gente, essa pessoa está me ligando, você já fica preocupado. Então, fala, não, tô ligando só para dizer que eu te amo, que eu estou com saudade. E é maravilhoso, né? É muito gostoso, a gente tem que fazer essas surpresas. Eu gostei da ideia da carta, vou aderir. Sim. Achei bem legal. Ó, eu aceito receber cartinhas, tá, gente? Vamos fazer. Gostei da super dica. Agora vamos falar com a pessoa que menos aparece. Vocês nunca, faz tempo que vocês não veem o rostinho dele, que é o nosso evangelista e teólogo Carlos Roberto. Ele vai falar um pouquinho da saúde espiritual, é isso mesmo? Exatamente. A paz de Deus, amados, né? É muito bom estar aqui depois de tanto tempo. Desde a quarta-feira eu não apareço. Mas é bênção. E quando a gente fala de... Gostei muito das falas de cada um. Parabéns, gente. Vocês estão muito bem preparados, né? O pastor Cláudio expôs algumas coisas bem complexas, mas de uma forma com muita propriedade, né? Carlinha falando bem, Patrícia também. Que às vezes a gente fica meio nervoso assim, né? Fala, não, e o pessoal abençoando aí nossas vidas. Deus abençoe vocês. Eu pensei da seguinte forma, quando a gente fala de saúde espiritual, eu pensei
sobre o que é ter saúde espiritual, né? O que seria ter saúde espiritual? E eu pensei em 3 coisas. Primeiro, ter saúde espiritual é ser completo. Segundo, ter saúde espiritual é você estar bem com os indicadores. E terceiro, ter saúde espiritual é você sair de algo para se tornar alguém. Eu vou explicar. Quando a gente fala de o primeiro ponto aqui, ter saúde espiritual, eu pensei no próprio termo saúde. A expressão saúde, se você olha para etimologia, e quando a gente fala etimologia, é a origem da palavra. De onde vem a palavra? A palavra saúde, ela vem do latim, salus, né? Que também significa, que faz uma ponte com outra palavra, que é salvus. E sim, e salustiano, ele deriva, que é um dos sobrenomes do pastor Cláudio. Eu sempre brinco com o sobrenome com o nome do pastor Cláudio, né? Dessa vez eu não vou falar o significado do nome dele. Até porque ficaria contraditório, porque o sobrenome dele, salustiano, significa aquele que necessita de salvação. Né? Então, muito apropriado um pastor. Preciso, Jesus. Glória a Deus. Nesse sentido, pastor, inclusive, todos nós somos salustianos. Todos nós somos salustianos. Amém. Porque nós precisamos de salvação. Uma vez eu disse, a igreja salustiana. A igreja salustiana. Silvana brinca, né? Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo salustiana. Porque todos nós precisamos de salvação. E saúde vem disso. Saúde também significa aquele que está completo, inteiro. E alguns significados, né, a questão de salvos, principalmente, vai significar aquele que se livra de um mal-estar, foi dito pelo pastor Cláudio aqui, mal-estar físico ou espiritual ou mental, enfim, em tudo isso aqui que nós falamos. Então, quando eu falo que ser completo é ser, o primeiro indicador para você ser completo é você ser aquilo que você deveria ser. Ter saúde espiritual é ser, é claro que estamos pensando a partir de Cristo. Não tem vida espiritual quem não aceitou Jesus ainda. Se você está assistindo a live e você não assumiu um compromisso com Cristo, você tem fé, Deus te ama, mas você ainda não tem vida espiritual. Né? Para ter vida espiritual, você precisa ter uma comunhão com Cristo, precisa nascer de novo em Cristo, em Deus. A partir do momento que você nasce de novo, você desenvolve uma vida espiritual. E a saúde vai passar justamente por você ser completo. Deus não quer só os pedaços da gente. Deus não nos salvou para nós sermos um mosaico, né? Cada área é uma coisa. É claro que às vezes nós nos comportamos como se fosse assim. Às vezes a gente quer trancar Deus em alguns compartimentos da nossa vida e outros a gente não quer abrir. Mas nós precisamos abrir. E a saúde passa por isso. Tem saúde espiritual quem tem essa ideia de que precisa ser inteiro, precisa ser completo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai falar assim, que tanto o nosso corpo, quanto alma, quanto espírito devem ser preservados irrepreensivelmente até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um versículo que eu gosto muito, é um versículo base que eu tiro para a minha vida, né, para entender que eu, a partir do carro-chefe, que é a vida espiritual, eu preciso ser completo. O segundo ponto é estar bem com os indicadores. Estar com saúde, estar bem com sua saúde espiritual, ter saúde espiritual, é você estar bem com os indicadores. O que são indicadores, Carlos? Indicadores, quando eu falo indicadores, são aquelas coisas que vão indicar, vão demonstrar que você está bem. E essas coisas, esses indicadores, são muito, muito conhecidos de todos nós, que são 4. Né? Primeiro seria uma vida reflexiva, ou uma vida meditativa. Essa vida meditativa é a vida de meditação na palavra de Deus. Tem saúde espiritual quem tem uma vida positiva, uma vida regular, uma vida constante, diária, de meditação na palavra de Deus. Então a pergunta cabe, o quanto que eu medito na palavra de Deus? Essa é a pergunta indicadora que vai mostrar se eu estou com mais ou com menos. E é quantitativo, viu, irmãos? É a quantidade de tempo que eu gasto na meditação. Em relação à Bíblia, é tempo. Ô Carlos, isso vale, assim, eu presto tempo aqui. Nos domingos eu venho para a igreja, no grupo familiar e na oração. A minha vida, ela é bastante... Então, nesse caso, pensando especificamente, eu vou falar da oração, especificamente da palavra. Palavra é quantitativo. Então, se eu gasto 5 minutos, talvez, para eu que estou começando na caminhada cristã, já é alguma coisa. Mas quanto tempo você tem de cristianismo?
Você se sente satisfeito com 5 minutos meditando na palavra de Deus? Né? Então isso é indicador. Segundo indicador é a vida contemplativa. Contemplativa é a vida de oração. Vida de oração. Por que contemplativo? Coloquei. Porque na oração... eu falei da palavra. O versículo bíblico como base é Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Luz para o meu caminho. A pessoa que medita, a pessoa que tem consciência que a Bíblia é a luz, e ela tem consciência que sem a luz ela está nas trevas, e que todo mundo, em última instância, tem medo do escuro. Em última instância, todo mundo é criança ainda. Ninguém gosta da escuridão total. Ninguém gosta. Porque o escuro é desconhecido. Não é bom. Né? O escuro, não... Enfim, não tem nada a ver com o negro aqui, tá, gente? Essa piadinha aqui, né, é uma dessa. Né? Escuro é uma coisa, negro é outro. E você sabe que, nesse aspecto, tudo que é preto é bom, né? Você sabe que pneu é bom, Pelé é bom, café é bom, chocolate é bom, pneu é bom e eu. Pastor Cláudio é bom. Né? Tudo que é preto é bom, então. Mas, assim, quando a gente fala de vida contemplativa, agora da oração, não é quantitativo. Diferente do que muita gente fala. E eu não estou falando que é ruim você ficar 5 horas orando. Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ore sem cessar. Para quem não entende cessar, parar. Ore sem parar. E você sabe muito bem, Jesus falou que quando nós formos orar, nós devemos entrar no nosso quarto. E aquilo é uma oração específica, aquilo é um tipo de oração. Para você orar sem parar, você não pode, você não vai conseguir fazer isso ao pé da letra. No sentido de se recolher no seu quarto. Porque você precisa ir ao banheiro, precisa comer, precisa trabalhar, precisa conviver com os seus parentes, seus familiares e precisa pregar o evangelho. Então você não pode orar sem cessar dessa forma. Orar sem cessar, portanto, significa você estar o tempo inteiro em conexão. Então não é a quantidade, é a qualidade. A vida meditativa é a vida de meditação, é a qualidade da minha oração. E eu sei que em qualquer momento eu vou elevar meus pensamentos para Deus e que não é aquela oração de Deus me dá isso, me dá aquilo. Tem gente que ajoelha e fica muito tempo ajoelhado pedindo coisas para Deus. Não é errado pedir. Mas se a sua oração é só pedir, a sua qualidade de oração é horrível. Porque você está tratando Deus como alguma coisa que vai te dar, e não alguém que se relaciona. O mercado, né? É um mercado. Eu falo que é a metáfora do mercado. Deus vira, então, o meu supermercado. E eu fico pedindo coisas para Deus, em vez de me relacionar com Ele. E como eu passo o tempo demais pedindo coisas para Deus, eu esqueço quem Deus Ele é. E aí eu não recebo muitas coisas de Deus, porque eu não sei o poder que Ele tem. Porque eu não sei quem Ele é. Então, segundo indicador é a vida meditativa. Qual a qualidade da sua oração? É a pergunta. Terceiro indicador é a vida comunitária, que é mais ou menos o que a Patrícia falou. A vida comunitária é você passar tempo com os seus irmãos. É você desejar estar com os crentes, as pessoas que têm a mesma fé que você. Salmo está na mesma pegada do Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em... Aliás, tem uma tradução, a NVI fala, como é bom e como é agradável quando os irmãos convivem em união. O bom e agradável é conviver em comunhão. A pergunta desse indicador é, o quanto você gosta de estar com seus irmãos? Será que seu irmão te ligar, você vai curtir? Será que quando te manda mensagem, você se incomoda ou não? Se eu me incomodo, é um indicador. Né? Se eu não gosto de estar com os meus irmãos, é um indicador da minha saúde espiritual. E o último indicador aqui, antes de eu passar para o último ponto, o último indicador, né, o penúltimo, então, né? Não, mas o indicador é o último. O último indicador é a sua vida testemunhal, que é a sua pregação do evangelho, o evangelismo. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele fala, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Corrija, exorte, e isso com paciência e com educação, com longanimidade, né? Então, Paulo pede isso para a gente. Como é que a gente tem pregado o evangelho? Eu desejo pregar o evangelho? Então, o indicador é esse. E o último ponto aqui, para eu falar, ter vida espiritual saudável então também, o último ponto, é você sair de ser algo para se tornar alguém. Ser algo para se tornar alguém. Aí eu gosto muito do que o C.S. Lewis fala, um dos melhores livros que, aliás, é o melhor livro dele, né, chamado Cristianismo Puro e Simples. Tem em áudio, tem em PDF, dá para comprar. Quem não conhece o autor, leia, um livro espetacular. E o C.S. Lewis fala que a nossa
vida, nós temos que sair de algo para nos tornar alguém em Deus. E isso é a qualidade, isso é ter vida espiritual saudável. Você, nessa caminhada, você sai de bios para se tornar Zoé. O que seria isso? Bios é a vida biológica, natural. O homem natural. Você sair de um homem natural para Zoé, que é a expressão para a vida espiritual. Você vira alguém espiritual. Ele usa uma metáfora maravilhosa, para terminar aqui. Ele fala que seria a diferença de bios para Zoé é a diferença de um retrato para um ser humano. De forma que bios é o retrato de Zoé. A vida natural, a vida que você gasta tanto tempo, que eu gasto tanto tempo aqui, é um retrato da minha vida espiritual. De forma que a minha caminhada cristã ela é saudável quando eu saio de uma coisa e me torno outra. De forma que, quando Deus me traz Zoé, quando Deus me traz vida espiritual, a minha diferença eu sou transformado de tal forma como a transformação de uma estátua que vira um ser humano. É o Pinóquio. É a história do Pinóquio. A história do Pinóquio, ela exemplifica isso. Então, é basicamente isso. Muito bem. Uau, mais uma aula aqui para nós. Muito bom. Bom, então vamos às perguntinhas aqui. E a nossa primeira pergunta vai para a nossa faixa preta, Carla. Carlinha, conta pra gente como incluir uma rotina de exercícios físicos em casa e interagir com toda a família. Como fazer tudo isso? Então, esse é um questionamento meu até com os alunos, né? Porque quando a gente tinha uma rotina normal, com bem menos tempo, nós conseguíamos treinar. Pouquíssimas pessoas que eu converso hoje dizem que tem menos tempo agora durante a pandemia. Algumas mães, né, como a Silvana, né, acaba ficando o Carlos, que é professor, que está trabalhando de casa, eles estão realmente sobrecarregados. A Silvana tem uma bebê, às vezes eu tento falar com eles, eles não conseguem, mas são poucas pessoas que estão sobrecarregadas durante a pandemia. Então, até puxei a orelha esses dias dos alunos, fiquei brava, porque, assim, depois, no final, até vou comentar sobre o campeonato interno, a qual nós fomos convidados para participar, e precisaria fazer um vídeo de 1 minuto. E ontem eu fiquei realmente chateada, porque eu falei, gente, é 1 minuto. Então, se eles, assim, as pessoas não conseguem se programar, dá tempo, sim. Que você tire 30 minutos, eu acho que é o suficiente para uma atividade física, principalmente porque a nossa rotina mudou e nós estamos mais sedentários, eu digo por mim mesma, mas que seja 2, 3 vezes por semana, 30 minutinhos, não vai atrapalhar a vida de ninguém, até mesmo da Silvana, que tem o bebê, a correria, o Carlos, eles têm treinado. Eles podem até dizer aqui, porque acho que são do grupo que pratica o kickboxing, foram um dos que mais me mandaram vídeos de treino. Então, eu acho que 30 minutos do nosso dia, se a gente conseguia fazer mais do que isso, né, na vida, na rotina normal, então, eu acho que não vai atrapalhar e é necessário. Nesse momento, eu acho mais necessário ainda. Precisamos se organizar. E agora vai chegando o frio, fica mais difícil, né, Carlinha? É se reeducar, né? O pastor falou mais ou reeducar. menos, né, sobre a gente tem que se reeducar, né? Não podemos parar. Tem uma pergunta aqui para o nosso psicólogo. Cláudio, quando você disse sobre as frustrações, as angústias, você falou que desenvolvemos anestésicos. Esses anestésicos, eles são desenvolvidos naturalmente, a gente não percebe, ou é algo que a gente faz para sabotar propositalmente? Sim, das duas formas, tá bom? Das duas formas. Tem muitas pessoas que são conscientes disso mesmo, tá? Então, realmente, elas não querem resolver, elas não querem procurar, elas querem fugir. Então, são pessoas que realmente não querem. E tem aquelas pessoas que são sofrimentos inconscientes. Talvez, por já ter sofrido, né, no passado, na infância, por algum motivo, e aí, quando surge alguma coisa, o seu inconsciente bloqueia
para que ela não venha passar por tudo de novo. Então, inconscientemente, ela vai anestesiando, ela vai fugindo do desafio, vai desvinculando de pessoa, vai separando de relações, e para não enfrentar a dor. Então, das duas maneiras, tá? Tanto consciente, tanto como inconsciente. Legal. Próxima perguntinha para a nossa querida irmã Patrícia. Pati, como manter o contato social com pessoas que precisam desse contato, mas elas não querem? O que fazer com essas pessoas? Elas precisam desse contato, provavelmente estejam passando alguma dificuldade, precisam se comunicar, mas elas não querem. Como fazer com essas pessoas? Bom, eu acredito que primeiro é você orar muito, né, pela vida dela, né? Falar, Senhor, quebranta esse coração, toca, e insistir, né? Insistir porque isso é uma prova de amor. Então, você tem que insistir. Continue mandando, até que chegue um momento, né, que ela vai falar assim, deixa eu atender essa pessoa, porque ela não para de mandar mensagem. Então, é essa mesmo. E as pessoas que mais precisam são as que menos querem, porque elas tendem a se isolar. A depressão, eu já estudei bastante sobre isso, e uma das tendências da pessoa com depressão, e quanto maior o estágio, é o isolamento. Né? Elas não querem mesmo. Então, essas pessoas que a gente precisa insistir um pouco mais, né? Eu vi uma pesquisa falando que as pessoas que sofrem ou que sofriam de depressão, nesse isolamento, são as que menos estão sofrendo. São as que estão gostando mais, porque elas não precisam ir trabalhar, não precisam conversar com as pessoas. Eu acredito que se enquadra nisso, né? São aquelas que estão, adorando. Tem aquelas que estão adorando que não estão com depressão. Mas tem... Precisava de um descanso, né? Eu acho que a Cláudia tem mais propriedade para falar, mas a diferença de uma pessoa que está doente é uma coisa, né? É uma patologia, né? E uma pessoa que talvez ela seja mais introvertida, né? Sim. Tem gente que precisa ficar mais tempo sozinha, né? Então a pandemia está dando essa oportunidade para ela. Mas eu acho que não é nem o caso aí. O caso é a pessoa que precisa, e talvez ela não sinta. A grande questão não é nem tanto a tempestade, né, mas aonde o barco que cada um está, né? Então, cada um vai sentindo por conta do seu barco, né? Então, alguns sentem por conta da perda dos empregos, por conta do parente que morreu por Covid-19, enfim. Outros, a vida social, a vida econômica, ela não foi afetada, né? Então, o barco dela não sofreu turbulência. Então, por isso que a gente tem essas diferentes sensações. Cada um vai sofrendo na sua medida. A tempestade é para todo mundo, só que a gente nunca pode dizer que estamos todos no mesmo barco, porque nós não estamos, né? Está cada um vivendo de alguma forma. Acho que você, como professor, sabe que a educação está oferecendo aula à distância para todos, mas não são todos os alunos que têm acesso, que têm condições de aprender. Então, é uma coisa muito peculiar, né? Ok, vamos lá. Próxima pergunta para o nosso teólogo, Carlos. Carlos, como você pode explicar o que seria essa qualidade que você disse na oração, nesse momento? O que seria ter essa qualidade? Beleza. Eu acho que deve ser o ponto principal. Eu tiro por mim, né? Eu acho, entre estar com os irmãos, evangelizar e meditar na palavra e orar, o que eu preciso desenvolver mais é a oração. Isso não quer dizer que eu não ore. Mas, diante do tipo de vida que eu tenho, por muito tempo eu me senti martirizado, né, quando eu comecei a questão de aulas e tudo mais. E a partir do momento que eu comecei a dar mais de 40 aulas uma semana, meu tempo se esvaiu. Então, por mais que eu não seja naturalmente organizado, eu preciso me organizar muito para conseguir fazer qualquer coisa, né? E orar também. Então, eu descobri justamente isso. Eu acho que eu dei um indicador quando eu falei que não é quantidade. E eu não estou desprezando, tá, irmãos? O irmão de oração fala, vixe, esse desviado aí. Tá falando que não tem que orar, então 10 segundos de oração já basta, tá ótimo. 10 segundos de oração te satisfaz diante de Deus? Qual a tua satisfação diante de Deus quando você ora?
Você sente que você está falando com Deus? Ou é só um ritual? Uma obrigação. Uma obrigação. Você tem que Eu estudo religião, né? Não só o cristianismo. Não estudo a teologia apenas cristã. Eu estudo a teologia aberta. E o que eu mais vejo, aliás, o que eu só vejo em outras religiões, tem coisas belíssimas. Mas o que eu vejo são duas coisas. Eu vejo filosofias religiosas e eu vejo rituais religiosos. E muitas vezes eu vejo isso na minha vida, quando eu não tomo cuidado, e eu vejo muito isso na igreja. Sem apontar especificamente para ninguém, porque eu não tenho nem esse direito, nem sou indicador para isso. Mas, quando nós confundimos religião com obrigação, eu tenho que orar tanto tempo, eu tenho que... eu tenho que conversar... Olha, eu vou conversar com o pastor Cláudio, meu amigo. É igual meditar. Isso, eu tenho que repetir por 1 hora. Eu tenho que conversar com o pastor Cláudio. Você faz isso? Pessoa que você ama? Olha, eu vou conversar com a Silvana, ela me chamou. Então, eu vou cronometrar aqui 15 minutos para conversar com ela. Pode ser menos desse tempo. E nem mais. Né? Você faz isso? Não faz, né? Por quê? Porque você está lidando com uma pessoa. Eu acho que... Como é que eu vou entender essa qualidade? Quando eu entendo que Deus é a pessoa. E isso também vai do quanto você conhece, né, Deus? Isso. Porque quanto mais você conhece, mais você quer estar, né? Então é isso, eu acredito que seja isso. São as metáforas da Bíblia, né? Como a corça que anseia, o corço, né? O macho, que anseia, dizem que ele grita, né? Na terra seca. Quando eu estiver nesse nível, a minha saúde espiritual dentro da oração, ela está bem. Tudo aquilo que é abaixo disso não está legal. Porque eu anseio falar com pessoas, eu amo vocês, eu gosto de estar aqui com vocês. É isso. Eu gosto, né? Então, só que se eu amo mais a Deus, como a Bíblia fala que tem que amar, mesmo que eu não tenha o tempo todo, eu tenho Ele. Né? É isso. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta, que vai para o nosso psicólogo. Se não dominamos nossas emoções, temos alguma culpa por ser influenciados por sentimentos negativos e tristeza? Se nós o quê? Não dominamos nossas emoções. Temos alguma culpa por ser influenciados por sentimentos negativos de tristeza? Eu não cheguei nem a dizer que a gente não domina as emoções assim, né? A gente poderia até pensar, né, e falar mais sobre isso. Mas a segunda parte é? Se temos alguma culpa por ser influenciado por esses sentimentos. Então, é bem delicado falar, né? Que a gente não pode generalizar, não pode individualizar, né? Mas, de alguma forma, a culpa, ela tem... você tem essa culpa quando você, de forma consciente, permite que isso entra dentro de você, tá? Isso sim, você tem culpa, porque muitas vezes nós... já sabemos, já aprendemos, já compreendemos, mas nós sempre abrimos oportunidades. Então, é aquela coisa, né? Você se relacionou com uma pessoa, através daquela experiência, você viu que, olha, aquele perfil de pessoa não é adequado para me relacionar, e aí passou 2 semanas, você está de novo com uma pessoa semelhante àquela que você teve, olha só. Então, você permitiu de novo essa pessoa entrar na sua vida, e aí você está... então você está sendo... Você está liberando, você está dando oportunidade para sofrer, e aí vai chegar um ponto que você vai falar assim, olha, nenhum homem presta, né? Como algumas pessoas falam, nenhum homem presta. Não é assim. É você que está dando liberdade para todas as pessoas que não prestam, entre aspas, entrar na sua vida. Então, de alguma forma, você tem culpa sim quando você permite consciente. E a pessoa, quando ela não tem culpa, é quando o sofrimento dela está muito grande, sabe? E aí ela está muito anestesiada, ela está fechada e ela precisa de ajuda para orientar, para que ela possa mudar. E cabe aqui também aquele versículo, né? Irai-vos e não pequeis, né? Então, o sentimento de ira é normal nós termos, né? Agora, o errado é a gente agir em cima desse sentimento, né? Então, pastor, só para entender, a culpa não está no domínio, a culpa está na forma como eu trato. Na forma que você trata, sim, porque tem muitas pessoas que
abrem a porta para todo mundo, abrem a porta para todos, né? E aí viver sofrimento permanente. A culpa é sua. A culpa não é das estrelas. Mais ou menos isso. Carlinha, vamos lá. Em cima de um versículo tem uma pergunta. O versículo é: não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus? Desculpa, não sabeis vós que o templo de Deus habita? Vamos de novo, que eu li ao contrário. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, o destruirá? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Esse é o versículo de 1 Coríntios 3, 16 e 17. A pergunta é, olhando para esse versículo, será que um crente que não se exercita peca? Não, né? De forma alguma. Na verdade, o nosso corpo, né? Eu comentei já aqui algumas vezes, até com os alunos, é um templo do Espírito Santo. Você autodestruir seria se drogando, né? Fazendo coisas ilícitas, mas não que a falta de exercício físico isso seja um pecado. Não tem nada a ver, tá? Se fosse, eu tava mal, hein? Ia todo mundo, muita gente, né? Iria pro inferno. Exercício corporal para pouco aproveita. Para pouco aproveita. Está certo, Carlos? Que Isso é um versículo, Silvana. Só copiei e colei. Porque o exercício corporal... Cadê a MTL? Mas qual que é a resposta? Pouco se aproveita, mas piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Nesse versículo, Paulo não mostra que o crente não precisa se exercitar? Carlos quer te ferrar, não? Voltamos, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas vamos continuar aqui com a fala do Cláudio. Bom, então a questão, como eu havia falado, né, eu como pastor titular aqui da igreja, o que a gente vai percebendo, e com certeza não se estende, né, apenas aqui, mas a nível de todas as igrejas, são as mulheres que procuram ajuda, né? As mulheres que procuram ajuda por conta da sensibilidade. Às vezes, não está legal em casa, não está bem em casa, e o homem fala, não, está tudo bem, não está acontecendo nada, mas a mulher sente, a mulher percebe que não está acontecendo nada. Então, a gente percebe que essa sensibilidade é uma forma até boa, positiva, porque você vai procurar e construir algo melhor. E isso que o Cláudio falou, né? Não é que os homens eles não estão sofrendo, eles estão sofrendo, só que eles não falam, né? E isso é muito que vem também de cultura, né? Porque se o homem for falar do sentimento deles, ele é mal visto, né? Mas aí eu quero problematizar aqui, pastor Cláudio, porque, embora dentro do contexto histórico, bíblico, né, a mulher tendo essa sensibilidade, e a Bíblia deixa isso não é ruim, não é uma fraqueza, não está ligado a esse campo de fraqueza, isso faz muito mais parte da cultura, se você é sensível, você é fraco, e não é uma realidade isso. E justamente por isso, será que muitas vezes o homem, não estou falando estatisticamente também, porque eu não fiz essa pesquisa, o homem não tem sido demonstrado muito mais fragilizado, porque quando uma mulher, dentro de um conflito, só 80% das mulheres buscam o pastor, sendo que o homem que é o sacerdote da casa, isso não demonstra uma fragilidade do homem? Mostra. Tanto é que não estudei ainda, mas já faz um tempo que eu quero estudar, pensar um pouquinho sobre isso. Assisti um documentário que chama O Silêncio dos Homens, e vai falar muito sobre a crise na masculinidade, né? Isso é realmente, né, onde nós aprendemos: o homem não chora, o homem não pode falar, o homem é super poderoso, o homem resolve o problema, e isso traz essa vulnerabilidade por conta disso. Então o homem fica muito mais suscetível a cair, a sofrer por conta disso, mas ele aprendeu a engolir o choro, né? E aí
ele chora por dentro. A mãe fala, né? Igual Engole o choro. Então fica aí uma dica para nós, mães de meninos, né? Falar para eles que eles podem chorar, que eles podem expressar o sentimento deles, porque cabe a nós, mãe, ensinar eles agora, né? Para que eles sejam uma geração de homens adultos diferentes, né? Muito bom. Então, para finalizar aqui, a última pergunta vai para o nosso psicólogo, novamente. A pergunta a partir do momento que a gente descobre todos esses sentimentos, essas angústias, e você começa a analisar, a sentir, nesse momento, é preciso buscar um psicólogo ou você fica ali sozinho tentando resolver? Que momento que precisa ir atrás de um profissional? Bom, nós compreendemos que todos precisamos, em todos os momentos, em todas as oportunidades, em todas as situações. Então, você e não é querendo privilegiar ou tá aqui o meu cartão, não é isso. Mas é uma necessidade humana, ter o outro para se perceber, né? Então, nós precisamos do outro para que nós possamos nos enxergar e nos apoiar, tá? Então, em todo momento, em toda situação, não tenho um psicólogo, não tenho condições, tudo bem. Tem um amigo, tem uma pessoa, uma mãe, um pai, um irmão, alguém que você possa estar conversando, e você mesmo, né? A sua percepção, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua atenção para si é muito importante. Tá bom? Na UBS tem atendimento psicológico, né? Você vai lá, fala o seu caso, passa com o clínico e ele te coloca numa lista para você esperar. Demora um pouquinho, mas tem atendimento psicológico de graça, né? Agora, quem não conhece, porque tem uma regra que psicólogo não pode atender amigos? Sim, na verdade não é nem tanto uma regra, né? Mas o psicólogo, ele não atende por conta do vínculo criado, né? Então, a partir do momento que se eu vou atender o Carlos, né, eu já tenho esse vínculo com ele, eu já sei da vida dele, da história dele. Então, a minha análise não vai ser a partir do que ele traz para mim, mas vai ser a partir daquilo que eu sei, daquilo que eu acho. Então, não vai ser uma análise clínica, vai ser uma análise de um amigo. Aí eu vou entrar no conselho, eu acho, é melhor isso, faz aquilo. E terapia não é aconselhamento, não é opinião, né, eu acho. Terapia mesmo, é um processo analítico de desenvolvimento, né, totalmente diferente de conselho. Vai quem me atenda e me mande para o psiquiatra logo de cara. Isso é verdade, sem dúvida. Legal. Tem mais uma perguntinha aqui para a nossa estudante, Patrícia, que no caso de uma pessoa que gosta de isolamento e está gostando da quarentena, ela pode não buscar tanto contato social assim? Algum problema com isso? É bom, né, que ela está bem, ela está curtindo esse momento, né? E já que ela está bem, ok, legal. Mas ela não deve só pensar nela. Seria legal ela pensar no próximo também. Ela está bem, mas e o próximo, né? Então, esse é um momento de demonstrar amor, né? De cuidado. Ok? É verdade. Porque às vezes está ali tudo bem, né? Tô ótima aqui em casa. Mas tem outros que, às vezes, a sua mensagem especial vai fazer diferença para a vida dela ou dele, né? E é tanto esse tema, né? Fique em casa, não só por você, mas pelo próximo também, né? Então... E como é importante aproveitar esse estar bem para você compartilhar esse bem para os outros, né? Verdade. Então, essa força, essa energia tão boa que essa pessoa tem, ela precisa aproveitar para oferecer para as outras pessoas que não estão e precisam. Até porque a gente não fica o tempo todo 100% bem. Então, tem dia que a gente acorda uau, tem dia que a gente acorda uou. Então, assim tem dia que não é sempre. Então, às vezes, isso pode ajudar alguém que está um dia mais animada do que eu, vai me dar um up, né? Sim. Até aproveitar, já que você falou isso aí, o C.S. Lewis ele tem uma ideia, num dos livros dele, que é chamada Lei da Ondulação. É uma lei espiritual. Assim, não é uma lei de verdade, tá, no sentido físico, não é isso, mas ele entende que é algo tão comum na vida do cristão que ele chama de lei. A lei da ondulação é que assim, ninguém está sempre lá em cima na espiritualidade e ninguém está sempre lá embaixo na espiritualidade. É normal haver ondulações, né? Você percebe na vida dos apóstolos, Paulo escrevendo, que ele está bem com Deus, mas às vezes ele fala que está com espinho na cara.
Ele está bem com Deus, mas às vezes ele fala que ele tem temores por dentro. Diferente da lógica de supercrentes, que desenvolveu-se aí nas últimas décadas, tem diminuído agora, graças a Deus, né? Paulo não se considerava um supercrente. Pelo contrário, ele se considerava o pior de todos os pecadores. Ele se entendia como fraco. E aí é que estava a força. E é muito legal isso, né? Porque quando você lê isso de uma autoridade como Paulo, né, um herói da fé, vamos colocar assim, você fala, nossa, se Paulo podia estar fraco, eu também posso estar. E a pessoa que se isola, ela, espiritualmente falando, às vezes o pastor colocou um negócio muito importante. Atender o outro, porque senão vira egoísmo. Sim. Eu estou muito bem, obrigado. Né? Uma vez Deus tocou meu coração para falar de Jesus para uma pessoa que estava no ônibus. E aí fui falar para a pessoa, né? E tudo que eu falava, né, versículo bíblico, sobre Deus, a pessoa concordava, tudo mais. E eu falei, né, tá estranho isso aqui. Você é evangélica? Sim, sou cristã, tudo mais. Eu falei, que bênção. De que igreja você é? Ela falou, não sou de igreja nenhuma. Eu falei, não, por quê? Não, porque eu não preciso. Era uma pessoa que orava, eu perguntei se ela orava todo dia, ela orava, ela falou que lia a Bíblia todo dia, conhecia as Escrituras, né? E ela falou que não ia para a igreja, porque ela não precisava da igreja. E aí eu ia falar o que para essa mulher? A Bíblia fala para a gente congregar e tudo mais, mas tudo bem, mas a Bíblia não fala você vai para o inferno porque você não vai para a igreja. Só que aí, Deus colocou algo no meu coração que foi bem violenta a palavra. Né? Eu falei, você não vai para a igreja porque você não precisa? Ela falou, sim. Aí Deus colocou no meu coração e falou isso. Falou, então você é egoísta. Ela não esperava isso, né? Porque ela estava justificada. Eu falei, porque na igreja tem gente que precisa de você. Quando você não está precisando, entre aspas, da igreja, então atenda, sirva, porque tem gente precisando de você. E logo, logo, você vai precisar ser atendido. Falou tudo, hein? É um ótimo exemplo, né? Bom, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Então, eu quero pedir para que vocês deixem as considerações finais. Então, vamos começar com a Carlinha. Bom, vamos lá. Eu primeiro queria fazer um agradecimento, tá, ao Nelsinho, que é um mestre de kickboxing de Guarulhos. Ele convidou a nossa equipe, tá, para participar do primeiro campeonato virtual de kickboxing de Guarulhos. Estou numa força-tarefa para que meus alunos venham participar, porque vai ser algo muito legal, tá, onde todos vão receber um certificado só pela participação e vai existir premiação com medalhas para os campeões de cada categoria. Tá? São vídeos de 1 minuto, eu passei as regras. Tá? Essa iniciativa veio da Prefeitura de Guarulhos, tá? Por meio da Secretaria do Esporte e Lazer. E é uma maneira de incentivá-los a justamente não ficar com a vida sedentária, cuidar um pouco mais da alimentação. O meu recado é, procure dormir às 8 horas por dia, porque eu sei que está todo mundo desregrado com os horários. Né? Muitos estão trocando, né? O dia pela noite, né? E está todo mundo desregrado, mas procura dormir às 8 horas, uma alimentação mais saudável e treinar, nem que seja 2 vezes por semana, né? E aí eu vou puxar um pouquinho aqui para o kickboxing, só para falar os benefícios do kickboxing, que ele ensina, além de técnicas de defesa pessoal, ele alivia o estresse, e muito. Eu sempre falei que a arte marcial, para mim, foi uma terapia. Né, onde para mim também, quando eu não podia pagar psicólogo, né, que às vezes é um pouco mais caro, a luta acabava sendo onde eu extravasava todo o meu estresse. Né? Então, ele ajuda na flexibilidade, tonificação dos músculos, melhora a circulação, coordenação, resistência e autoconfiança. Tá bom? Então, espero que quando tudo volte ao normal, faça um convite para todos, para conhecerem, e que vocês possam se exercitar, nem que for 30 minutinhos em casa, tem um monte de treino de funcional pela internet, busca um que você se identifique, e nem que seja 2 vezes na semana, 30 minutinhos de exercício. Tá bom? Obrigada, boa noite. Eu sou a prova viva disso, Carla. Depois que eu comecei a praticar luta, foi uma mudança, né, Carlos? Lá Verdade, em casa, sim, 300%. Melhorou muito o meu estresse, o meu ânimo, em muitas áreas. Até porque agora o Carlos tem medo de apanhar, então você aprendeu. Agora deu ruim, né? Exatamente, mas é muito bom mesmo. Paty, deixa então suas considerações. Bom, eu quero ler com vocês João 13:35. Se tiverem amor um pelos outros,
todos saberão que vocês são os meus discípulos, né? Então, eu acredito que as pessoas lá fora que ainda não conheçam Jesus, né, essa é a oportunidade de nós nos destacarmos para apresentar Jesus, né? Que através do amor que nós recebemos de Jesus, que nós possamos levar para as outras pessoas. Então, se permita você também ser um instrumento do Senhor, né? Faça uma ligação, mande uma mensagem. Se você está bem, ó, beleza, se importe com o outro. Ou se você não está bem, nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Tá bom? Muito obrigada, Pati. Vou pedir para o nosso psicólogo Cláudio deixar as considerações finais. As minhas considerações finais, na verdade, hoje faleceu um escritor, jornalista, Gilberto Dimenstein, né? Ele vinha tratando um câncer e ele faleceu hoje. Nessa trajetória contra o câncer, ele escreveu um livro e eu peguei um trecho de algumas coisas aqui que ele falou para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, foi no final do ano ou no começo desse ano. Então, o quanto que esse momento de sofrimento foi de ressignificação para ele, né? Eu quero ler aqui a fala dele. Hoje é até difícil falar isso. Eu estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. Aquele Gilberto Dimenstein antes do câncer morreu e nasceu outro. O câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Não queria ter ido embora nessa experiência. Grande parte da minha vida foi marcada pelo culto a bobagens, ganhar prêmio, assinar matérias na capa, o tempo todo pensando no próximo furo. E como se estivesse passando por um lugar lindo, num trem, em alta velocidade, vendo tudo borrado. Quando você tem câncer, ainda mais como o meu, metástase e de pâncreas, um tipo agressivo, não há alternativa. Ou vive o presente, ou sua vida vira um inferno. Aí começaram a aparecer coisas incríveis. Gosto de andar de bicicleta e comecei a sentir o vento no rosto, como se estivesse sendo beijado. Você vê seu neto deitado como se Dimenstein tem um neto de 2 anos e espera o segundo para daqui a 6 meses. Ele fecha aspas, né? Acorda com os bem-te-vis e escuta os bem-te-vis. Tudo poderia fazer um cara super infeliz. Mas as relações emocionais se sofisticam. Descobri só agora que a profundidade da relação homem-mulher, Você está com enjoos, dores, não apenas físicas, e a pessoa ao seu lado o tempo todo. Você conhecia essa cumplicidade, não conhecia esta cumplicidade nesse nível. Nós vivemos nos meios digitais a era da indelicadeza. 500.000 pessoas criticando. Eu acabei entrando no mundo das gentilezas. Cada pessoa tem uma palavra, um chá, uma dica de oração, um olhar gentil. O outro mundo vai ficando ridículo. Com ou sem câncer, vamos todos morrer. E se pudermos antecipar essas sensações, vamos evitar várias bobagens. A clareza é a maior da morte. A clareza maior da morte é a dádiva, não é o fim, mas é o começo. Pode ser o começo de um belo fim de vida, viver esses momentos com a família ou um pit stop para voltar melhor. Ele não voltou, morreu. O cara tem que ser muito, muito, muito idiota
para não voltar melhor. Não é o que eu ache, não é o que eu acho que morrer é bom, mas você começa a questionar porque existe. E a conclusão é que, se não podemos escolher como podemos entrar na vida, podemos decidir como sair dela. Então, é muito importante aproveitar este momento para refletir. Você pode entrar no site da UOL, tem um vídeo onde ele vai relatar essas coisas, e na folha você vai encontrar também uma descrição completa, e também tem um livro, não sei se já foi lançado. Tá bom? Ótimo. Carlos? Eu quero aproveitar a fala do pastor para encerrar a minha. De bem-estar, que pena, né? Não sabia, não vi a reportagem hoje. E lamento, foi um grande intelectual no Brasil. Ele é da área da psicologia mesmo? Não. Jornalista. Mas ele era muito famoso, já participou do Café Filosófico e tudo mais. Que pena. Mas, olha só, é interessante porque Jesus disse que se o grão não morrer, né, ele não vai gerar aquilo que ele tem que gerar. Se uma semente não morrer, ela não gera árvore. O Dimenstein precisou morrer para ele alcançar isso. E o evangelho é o quê? Boa notícia. Qual é a boa notícia? O evangelho é morte. O evangelho é morte. O cristão, ele não precisa esperar um câncer para morrer. Em Cristo, nós podemos morrer, e quando nós morrermos, nós vamos alcançar isso que o Dimenstein alcançou antes de uma tragédia. Antes de uma tragédia. Porque em Cristo, nós morremos para nós mesmos. E quando a gente faz isso, a gente vive para Deus. Eu encerro aqui a minha fala lançando justamente essa reflexão. Valorize, acima de tudo, a sua vida espiritual. O seu contato com Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus comunica ao nosso espírito. E a primeira vez que eu vi o pastor Cláudio num grupo familiar falando, né, eu como novo convertido, que o Espírito de Deus estava dentro de nós, e aí, naquele momento eu já sabia o que era o Espírito de Deus, para mim era inconcebível isso. Como o poder que criou o universo, o próprio Deus que não se define, pode estar dentro de alguém como eu, cheio de pecado. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso me deixou bastante, isso me matou. E ali eu comecei a viver. Felizmente, de vez em quando, eu tento viver por mim mesmo de novo. Como é que eu vou conseguir vencer? Valorizando a palavra, a vida meditativa, valorizando a oração, a vida contemplativa, valorizando a vida comunitária, estar com os meus irmãos, isso aqui, né, uma live cristã, valorizando pregar o evangelho, ter a honra de pregar o evangelho. Dessa forma, eu vou poder estar mais morto para mim, mais vivo para Deus e uma bênção, e ser uma bênção nesse mundo, né? Que a gente possa ser mais Zoé, vida espiritual, e menos bios, vida natural. Amém? Bom, eu quero agradecer a todos que estão aqui, Carlinha, Paty, Cláudio, Carlos, por tirarem um tempinho aí da semana para estar compartilhando com todos nós esses temas que são muito importantes, né? A gente entender esse ser humano integral que nós somos é muito importante. E eu quero agradecer você que esteve aí conosco, que ficou todo esse tempo aqui ouvindo. Esperamos que tenha ajudado. Se tiver ainda alguma dúvida, pode mandar. Se não mandar, agora a gente já está finalizando, mas depois a gente pode responder, né, Cláudia, né, pastor, no particular. E siga as nossas redes, né? Temos no YouTube, o Facebook, compartilhe com os amigos. 2 vezes por mês temos esse bate-papo aqui. Então, fique ligado aí nas nossas redes, que logo a gente lança o próximo tema. E, para finalizar, eu quero pedir para o nosso pastor estar fazendo uma oração. Senhor amado, obrigado pelo privilégio de participar deste momento. Abençoe cada um de nós, proteja a nossa vida, a nossa saúde, e que nós, como bons servos do Senhor, possamos te servir, te adorar, te exaltar em todo momento. Abençoe, Deus, o nosso mundo, as pessoas do mundo. Abençoe cada um de nós. Nós precisamos da tua graça, nós precisamos do teu amor. Nos capacite, ó Deus, em nome
de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Bom fim de semana. Ela louva o Senhor, ela canta. Enquanto o mundo está chorando, existe um louvor na terra. Vai passar a noite, o dia virá. Teu poder esteja sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém.